Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na 5ª Igreja Presbiteriana de Guarulhos e eu gostaria de continuar com você o estudo dos atributos de Deus. Diante da nossa condição, é importante que nós possamos compreender a respeito do que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus, o que a Bíblia ensina sobre esse Deus tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso. O atributo que nós vamos trabalhar nessa noite é a presciência de Deus, ou a ideia de que o Senhor conhece as coisas antes. Nós vamos identificá-lo, nós vamos conceituá-lo corretamente daqui a pouco, mas para que você possa acompanhar, tenha em mente não apenas uma curiosidade teológica, mas tenha em mente como a compreensão desse atributo pode te fazer agradar ao Senhor, pode te fazer louvá-lo com mais profundidade, louvá-lo com mais conhecimento. Nosso estudo está sendo baseado na obra do autor Arthur Pink, Os Atributos de Deus. E esse atributo nos ensina que Deus conhece de antemão o que será, porque Ele decretou o que há de ser. Irmãos, não olhamos para Deus como um grande vidente cósmico, mas nós olhamos para um Deus que cumpre tudo aquilo que determinou fazer. Essa é a grande diferença de olhar para a presciência de Deus sobre a compreensão bíblica. Vamos então examinar as Escrituras para entender aquilo que a Bíblia fala a respeito da presciência de Deus. Êxodo 33, verso 17 fala: "Te conheço pelo nome". A presciência tem esse sentido de relacionamento, de conhecer previamente, mas não apenas numa intenção de que alguém possa existir, mas conhecer de forma relacional. As Escrituras nos mostram essa palavra com essa intenção em Deuteronômio capítulo 9, verso 24, quando afirma que desde o dia em que vos conheci, Jeremias 1,5, no ventre eu te conheci, Oséias 8,4, a vós somente conheci. Então essa é uma relação pessoal, não existe nada impessoal nessa relação de conhecimento de Deus, não existe nada de falho, de surpresa nessa relação, onde Deus sabe, conhece e governa todas as coisas. Ele conhece de forma relacional. No Novo Testamento nós encontramos essa passagem: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, até a obra do Senhor toda estava pré-determinada, pré-conhecida. A presciência tem o sentido de conhecer, e o conhecimento da pessoa de Cristo crucificada não escapa aos decretos, aquilo que o Senhor já tinha predeterminado para a obra de Cristo. Sempre se refere a pessoas que Deus pré-conheceu. Pré-conhecimento nunca é a respeito somente de fatos, mas sempre focando nas pessoas, em nomes, em personagens que são reais. Acompanhe comigo a leitura de Romanos capítulo 8, verso 29, 30. Desculpe aí a referência de Atos. Mas Romanos capítulo 8, verso 29 e 30 fala: "Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou." Perceba, nunca é sobre fatos que vão acontecer, uma ação de um homem lá na frente. É sempre um conhecimento pessoal, é sempre um conhecimento relacional entre Deus e as pessoas a quem Ele escolheu, as pessoas a quem Ele chamou, as pessoas a quem Ele predestinou. Ele não pré-conheceu uma submissão, ele não pré-conheceu uma vontade da pessoa de ter fé, ele conheceu as pessoas. E isso é maravilhoso, isso é profundo demais, isso nos leva a algumas reflexões a respeito do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com relação à salvação. 1 Pedro capítulo 1, verso 2 fala: "Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas." Tanto eleitos em santificação do Espírito para a obediência, como eleitos para a aspersão do sangue. Tanto a santificação quanto o ato de salvação é um ato de presciência do Senhor. É um ato em que o Senhor determinou e por isso sabe que vai acontecer. Isso é extremamente relevante para a nossa igreja. Primeiro, não é um conhecimento causativo. Deus não
por acaso ou Deus não reagiu a uma ação humana. Ao contrário, nós cremos que o Senhor Deus Todo-Poderoso determinou todas as coisas. Por isso, meus irmãos, há tanta certeza quando há uma afirmação de salvação por parte de Deus, redenção por parte de Deus, planos históricos para as pessoas, para todas as nações. Há uma ação direta do governo de Deus sobre todas as coisas. Tudo está debaixo desse conhecimento de Deus, e esse conhecimento tem por trás o decreto soberano dele mesmo. A ideia é de que Deus conhece, ele pré-conhece e por isso elege, e não o contrário. Nós cremos nisso, meus irmãos, porque a Bíblia afirma que nenhum pecador pode chegar à fé por seus méritos. Nenhum pecador pode chegar à fé através dos seus próprios esforços, através da sua intelectualidade, através da sua sabedoria, através da sua santidade. Ninguém, não há um justo sequer. Não é um ato meritório, como Efésios capítulo 2, versos 8 a 9 nos fala. Mas antes é pela graça que nós somos salvos. Não há mérito à ação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como resposta, irmãos, e isso é o mais importante, aquilo que você deve guardar no coração, é que você deve ter uma ideia bíblica da presciência de Deus. Não uma ideia forjada por ateus, não uma ideia forjada por humanistas, não uma ideia forjada por pessoas que não creem na existência, na palavra de Deus, não creem naquilo que o Senhor nos ensina. Nós devemos buscar as Escrituras para entender o nosso Deus. Nós devemos também, meus irmãos, lutar contra esse desejo de liberdade, de autonomia. Foi esse desejo de liberdade e autonomia que levou Adão e Eva a pecarem. Eles queriam esse conhecimento, essa liberdade, fora do conhecimento de Deus, fora da ação de Deus, fora da vontade e do querer de Deus. E é isso que subverteu os seus corações e é isso que transformou a humanidade naquilo que somos hoje. Nós olhamos para a ação de Adão e Eva, nós olhamos para aquele ato como um ato de alguém, de pessoas que gostariam de ter essa tal liberdade, pessoas que gostariam de ter essa autonomia de conhecimento. Então nós devemos submeter o nosso conhecimento ao próprio Deus. O propósito de Deus é o fundamento da sua presciência, e isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Deus conhece todas as coisas e todas as pessoas e tudo que acontece, e por isso que nós devemos colocar a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós devemos conhecê-lo cada vez mais, é por isso que nós devemos confiar mais em Deus, porque é Ele, através da sua presciência, através dos seus decretos, quem formou e fez todas as coisas que vivemos. Por isso, meus irmãos, a salvação é mérito do Senhor. Cabe à humanidade humildade, submissão. Não existem ações humanas que possam nos encaminhar para Deus. Nós devemos colocar debaixo dessa compreensão a nossa vontade, o nosso desejo. Nós devemos colocar diante dessa compreensão a nossa salvação e assim render louvor, adoração. Nós só podemos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor em submissão à sua palavra. Nós encerramos esse momento dizendo a você que não é um momento somente para entender ou somente um momento para assistir, mas é um momento para que você na sua casa possa entender mais a respeito desse Deus que nós servimos, entender mais a respeito desse Deus que nós estudamos na Bíblia e glorificar e louvar. E você pode fazer isso também através da sua oração. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, sabendo que Ele é o Deus que ouve as nossas orações. E quando nós conhecemos mais a respeito dEle, podemos louvá-lo de forma mais qualificada, não só com palavras, mas com o coração quebrantado. Não só com o coração quebrantado, mas com atitudes que louvam e engrandecem o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.